Bom, quero começar aqui falando sobre o Camilo, se poderia, né, ser uma boa opção ou não. O atleta bem experiente que atualmente está na equipe do Mirassol. Inclusive os créditos aí para o canal Legado Azulino, que trouxe sobre essa opção de jogador, que eu quero comentar aqui também no vídeo de hoje. O jogador que pode atuar de meia ofensivo ou de ponta esquerda. Na atual temporada tem 14 jogos, 2 gols e 3 assistências. E é um jogador que sempre faz uma campanha boa e regular, mesmo no principal campeonato do Brasil, né, estadual, que é o Campeonato Paulista, né? Então é inacreditável essa fase boa do atleta, que já teve passagens por vários times do futebol brasileiro, Internacional, Botafogo, jogou também no Sport, Chapecoense durante muito tempo, e que, voltando para esse histórico mais recente, sempre com ótimas atuações. Antes de falar um pouco mais, eu quero mostrar aqui no gráfico, na tela, sobre os números dele na campanha no Paulistão, uma média de 6,91 as partidas do jogador, que até o mapa de movimentação aqui, ó, do Camilo, muito mais pelo meio, realmente, né, um jogador ali mais central, caindo um pouco pelas beiradas, que pode ser uma boa alternativa. Destaques para os jogos contra o Ituano, que ele marcou gol, e contra a Portuguesa, uma média aí bem interessante no Campeonato Paulista da primeira divisão. Eu vou também aqui comentar sobre, no caso, os outros clubes onde ele jogou, porque ele está com 37 anos e mesmo assim sempre jogando em alta. Por exemplo, na temporada passada jogou pelo Mirassol, Campeonato Paulista e a Série C, onde ele conseguiu acesso para a Série B. Inclusive pode ser um dos empecilhos, porque o Mirassol na Série B poderia ter um salário maior, né, do que o Remo teria para trazer o jogador, apesar do Remo estar numa fase boa financeiramente. No Mirassol ele fez na temporada passada 33 jogos, 10 gols e 3 assistências, números muito bons, ainda mais por ser um meia ofensivo, né? Então é um cara que marca muitos gols, sim. 2021 na Série B pela Ponte Preta, no ano, contando o Campeonato Paulista, 40 jogos, 4 gols e 3 assistências. 2020 também ele joga pelo Mirassol, 5 gols em 8 jogos no Campeonato Paulista, depois a Série B pela Ponte, 7 gols em 31 jogos. Passa ali depois antes disso, né, no Internacional. No Internacional ficou 2 anos e meio, um pouco mais de 50 jogos pelo clube, 2 gols e uma assistência. Pelo Botafogo foi bem, em 2016 com 6 gols em 30 jogos, e antes disso o destaque da Chapecoense em 2014 a 2015. Então é um cara assim bem conhecido, né, no futebol brasileiro e que até hoje, né, vive uma fase muito boa. Eu confesso para vocês que a última vez que eu tinha ouvido falar do Camilo foi em 2020 e 2021, que ele foi especulado em alguns times e vivendo uma fase muito boa até hoje, mesmo com 37 anos de idade. Você aceitaria o Camilo no Remo? Acho que seria uma boa opção? Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado aqui da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos no Brasileirão no domingo, né? Vou deixar aqui em destaque o clássico entre Botafogo e Flamengo, lá na Bet7, uma vitória aí do Flamengo pagando 1,54 a cada real apostado, um empate 4,20 e uma vitória do Botafogo pagando 6,10, também ótima cotação. Tem Grêmio e Cuiabá, no caso o Cuiabá jogando em casa, né? Cuiabá e Grêmio, vitória do Cuiabá pagando 2,76, empate 3,28, uma vitória do Grêmio também 2,61. Boa cotação aí para todos os lados, né? Nesse duelo, além também de Internacional e Goiás. Vou deixar aqui, ó, jogo mais tarde na rodada, às 6h30. Vitória do Internacional pagando 1,53, uma vitória do Goiás fora 6,40 e um empate aí 4,20. Lembrando que tem na segunda-feira Vasco e Bahia para você também começar a apostar. Lembrando que na Bet7 você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, só vindo aqui por esse link na descrição. Você pode usar também o nosso cupom CRZ, né, que você vai garantir esse bônus de 100% e dobrando o valor do seu primeiro depósito em até R$500. Por exemplo, você depositou R$100, vai ter 200. Depositou 250, vai ter 500. Depositou 500, vai ter 1.000. Depositou 75, 150. Então, sempre tendo o dobro, né, do valor do seu primeiro depósito. O link da Bet7 está aqui embaixo na descrição, ou no primeiro comentário fixado, ou nesse QR Code aparecendo aqui na tela. Outra aqui no vídeo que podemos dizer que é um namoro antigo, né, a respeito do Elvis, meio-campista de 32 anos de idade, que é um dos destaques da Ponte Preta desde a Série B do ano passado, né? Ele que esse interesse do Remo nele não é de hoje, já teve especulações desde a época que ele jogava no Goiás, na Série A do ano passado, que ele estava querendo, né, trocar de time, e ele deixa o Goiás no início de ano, que estava vendo uma fase boa no Campeonato Goiano e na Série A, para ir jogar na Ponte Preta na Série B. Ele fez 29 jogos, 6 gols e uma assistência, e um dos motivos que ele saiu do Goiás é porque ele estava muito longe da sua família. No caso é no sul, né, em Santa Catarina. Ele tinha o interesse de jogar no Criciúma, que não foi o que aconteceu. Então acabou que não adiantou muita coisa, né? Ele saiu do Goiás para jogar em São Paulo, que a distância assim, de avião é mínima, né, para o sul do país. Então acaba que não deu muito certo essa tentativa de jogar no Criciúma e tá vivendo uma fase boa pela Ponte Preta. No ano passado, deixei aqui, ó, 15 jogos que ele fez só na Série B, teve uma média muito alta, uma média de 7,29 lá pelo SofaScore.
bons jogos contra o Cruzeiro, por exemplo, e contra o CSA. Contra o CSA ele marca um gol e uma assistência, uma média de 8.2. Tá aqui o gráfico de movimentação, muito mais do que, por exemplo, o Camilo, né? Se você for analisar, é um cara muito mais intenso, muito mais central e que se movimenta bastante pelo meio de campo. Uma média boa aí nessas 13 jogos, 7.9 de classificação. Só na Série B, 15 jogos, 15 como titular, marcou 3 gols e uma assistência, fazendo parte da equipe da semana em 3 oportunidades. Pelo Goiás foi importante para o time conquistar o acesso em 2021, 38 jogos naquele ano, 4 gols e 11 assistências. Antes disso também foi importante pelo Cuiabá, para conseguir o acesso de volta à primeira divisão, né, em 2020, onde ele fez 44 jogos pelo Cuiabá, 4 gols e 6 assistências. Antes disso já passou pela Tombense, América Mineiro, Red Bull, Figueirense, CRB. Então um atleta bem experiente e eu quero saber se você aceitaria ou não. Seria 2 opções, né? Aquela coisa, sem dúvidas não seria barato se chegasse, teria um dos maiores salários da Série C do futebol brasileiro, mas que o Remo precisa, né, a todo custo, tentar algumas alternativas para esse meio de campo. Seja uma opção assim mais ofensiva, seja um jogador ali um pouco mais de criação realmente para a equipe, que é o que está faltando. Até também uma alternativa para esse setor de centroavante, que eu vou tentar fazer aqui no decorrer dessa semana algum vídeo, né, sobre opções de centroavantes, atualizar sobre o Henrique Dourado e algumas possibilidades, né, de que poderia ter no futebol brasileiro. Enfim, se você tiver boas sugestões, deixa aqui embaixo, de meio ofensivo, de centroavante também, porque... Bom, quero falar aqui agora sobre o Pimentinha, onde o jogador foi especulado como uma alternativa para o time do Remo, que lembrando, não teve conversas, procura, nem nada nesse sentido, até porque eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de abril, de noite, não teve nenhuma procura, nem nada desse sentido, tá? E a janela de transferências já fechou no dia 20, possivelmente esse vídeo aqui saindo no dia 21. Então, mesmo se quisesse, não poderia trazer mais ninguém, apenas jogadores que já estavam livres no contrato, senão vai ter que esperar até julho, né? Onde vai reabrir a janela e já seria contratações de olho para a fase mata-mata, mais decisiva aí no campeonato da Série C para o clube do Remo. Então, assim, o Pimentinha poderia ser uma boa opção? Eu acho que sim. Até porque o Remo tem encontrado dificuldades, principalmente também por esse lado direito do campo, né, de ponta direita, e o Pimentinha pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, jogador que tem 35 anos de idade e que já teve uma passagem não muito bem pelo Remo lá em 2010, como eu disse no início do vídeo, jogador que veio de empréstimo naquela ocasião do Sampaio Corrêa, né, que é o clube onde ele tem uma ligação muito forte, há muitos anos. No caso, ele jogou 10 partidas pelo Remo e marcou um gol. Até pelo Paysandu ele já jogou também no time rival, 8 jogos lá em 2019, naquele ano ele rodou por Paysandu, Botafogo de São Paulo e Paraná, e depois parou, né, de ficar rodando por vários times, principalmente depois do Sampaio Corrêa ter se estabilizado na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde 2020 para cá, ele tem sido titular absoluto, já soma inclusive, né, somando todas essas participações, 84 jogos, marcou também 8 gols e 16 assistências. É um jogador que contribui bastante com passes, velocidade e que assim, só não foi para um time, por exemplo, que vai brigar por grandes coisas na Série B ou, por exemplo, numa Série A do Campeonato Brasileiro por conta da idade, né? Já tem 35 anos, mas fisicamente nem parece que tem 26, 24. É realmente impressionante. A questão é, será que ele trocaria o Sampaio Corrêa, que está na Série B, pelo Remo, que está na Série C? E ainda mais com esses calendários que não se ajudam, né? O campeonato da Série C termina bem antes da Série B. Então acho que, principalmente também por conta disso, poderia sim ter um entrave. Mas quem sabe, para o próximo ano, para o meio da janela, poderia sim ser muito mais viável. O Remo que não está mal financeiramente, diferente dos últimos anos, e que vai conseguir sim ter uma folha bem interessante, com jogadores muito bons no seu atual elenco, para buscar, né, essa volta para a Série B, que já está na hora. E para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre o Muriqui, que vive uma fase realmente muito boa, e o técnico aí, o Cabo, deu uma entrevista elogiando assim o centroavante e disse que o Remo está bem servido de camisa 9 e que não deve buscar uma outra alternativa para esse setor. Eu já trouxe aqui no canal várias outras opções de camisa 9, até porque o Muriqui, todo mundo já esperava muita coisa dele, só que ele pode também atuar como ponta, né? Então, o Remo, assim, se você tira o Muriqui, não tem muitas alternativas para o banco de reservas, mas a fase realmente do atacante é muito boa, onde já soma até aqui, né, 10 jogos, 7 gols e uma assistência. O Cabo falou o seguinte: falar do bom e velho Muriqui é chover no molhado, né? Um camisa 9 que também foi adaptado à origem dele fazendo atacante de lado e hoje está jogando de camisa 9, igual eu disse aí para vocês. Muriqui é um dos 9 que vive o melhor momento no futebol brasileiro, independente de Série A, B e C, porque os números contra fato, né? Não há argumentos. Realmente é um número muito bom do início do atacante.
até aqui, e eu concordo, tá? Acho que o Muriqui, por exemplo, tem condições tranquilamente de jogar a Série A. Por exemplo, ano passado ele estava jogando pelo Avaí, não teve um desempenho terrível, não. No ano foram 37 jogos, 8 gols e uma assistência. Tenho certeza que até por conta dessa fase dele, muito boa pelo Remo, deve ter aparecido algumas sondagens da Série A, não sei, mas com certeza da Série B ali, ó, com toda certeza, principalmente depois desse início de ano com muito potencial. E o Muriqui que, sinceramente, está jogando futebol ainda muito mais por conta de que ele deve gostar, né, da carreira, aproveitar essa reta final, do que por qualquer outra coisa, porque com certeza financeiramente já deve estar muito bem, porque ele sai do Atlético Mineiro lá em 2010, em alta, vai jogar no Guangzhou FC de 2010 a 2014, simplesmente os 5 temporadas consecutivas sendo titular, marcando 15, 20, 25 gols por ano no time mais rico da China, desde sempre, né? Aquela época do Guangzhou era o time mais rico tranquilamente do futebol chinês, então ele deve ter feito um pé de meia muito interessante. E se você pensa que ele parou por aí, 2014, 2015, que nada, ele ainda foi jogar 2 anos no Catar, 1 ano na China, 2 anos no Catar, 1 ano e meio no Japão, depois passa pelo Vasco, início de 2017 e fica mais 5 anos no futebol chinês, então até voltar para o Avaí em 2022, tenho certeza que deve estar muito mais preocupado em fazer uma boa Série C e tudo mais do que questão financeira. Não acredito que um time oferecendo 100 mil a mais, 200 mil a mais, não deve fazer muita diferença não. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que acha do Muriqui, que pelo visto, né, tem se adaptado muito bem com o Marcelo Cabo nesse início de temporada, 7 gols em 10 jogos até aqui. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, já falei demais aqui com vocês, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, aqui postamos em média 3, 4 vídeos na semana da equipe do Remo, ainda mais agora nessa reta final, né, do mercado da bola, que eu queria trazer aqui algumas alternativas para vocês e também atualizando as notícias diárias. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, tá aqui ó, Black Card Foot, e conferir as melhores cotações lá na Bet7. Valeu, galera!